Estamos no ar, entrando já em todas as plataformas, graças a Deus. Então, você não saia daqui. Hoje você vai ser muito tocado pelo Senhor. A comunhão, né, do homem, ela foi quebrada. Foi quebrada. Por que foi quebrada? Porque o homem inicial, o homem adâmico, Adão, ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E ali, a partir dali, veio a morte para a humanidade. Não sei que está entrando agora, não sei se você sabe, mas nós que já cremos em Jesus, aceitamos Jesus como seu Senhor e Salvador, nós fomos enviados por Deus para nós pregarmos uma mensagem. E qual é a mensagem que nós fomos chamados por Deus para nós pregarmos? Eu falo isso sempre, é a mensagem da reconciliação. É reconciliar, é reconectar o homem com Deus. Entende? Eu estou tendo um problema aqui de transmissão. Eu comprei um aplicativo para eu transmitir em 3 plataformas ao mesmo tempo, né? E não está dando certo. Não está dando certo. E aí, o que acontece? Isso aí são interrupções. Alguma interrupção no sistema, no caminho, não está autorizando eu fazer essa conexão com as 3 plataformas, e aí não vai, né? A mensagem não chega. E a mesma coisa é isso nas nossas vidas. Quando nós temos algo interrompendo, porque sempre acontece isso, vem algumas interrupções na nossa vida para nos tirar, né? Para tirar ali aquela coisa que vem, né? Direto do trono de Deus, é a mensagem. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter uma clareza muito grande para nós não nos envolvermos, né, em demandas atuais que o mundo nos impõe. Muitos cristãos passaram aí alguns momentos de crises brigando por coisa que a gente sabe que não edifica, não transforma a vida das pessoas, né? Agora está na hora de nós fazer o quê? De reorganizar a casa. Está na hora de nós reorganizarmos, tomarmos uma atitude, né? E que atitude, pastor Claudemir? A atitude de nós reconfigurarmos nossa máquina, trabalharmos esses softwares, que eu chamo de softwares emocionais, nas nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos levar essa mensagem da reconciliação novamente para as pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno. Agora, se nós não nos manifestarmos, se nós não aprendermos a colocar as mãos no arado, se nós não aprendermos a como falar para as pessoas, olha só, tem tanta coisa que nós precisamos aprender. O que vai acontecer? Nunca as pessoas que estão indo para o inferno vão ser reconectadas a Deus. Então, eu quero que você preste muita atenção aqui no que eu estou falando, tá bom? Não levantamos bandeira contra qualquer atitude pecaminosa. Nós não fazemos isso, né? As atitudes dos homens, porque todos nós pecamos em alguma medida, todos, sem exceção. Diariamente nós estamos pecando. Por quê? Porque na nossa carne não tem bem nenhum. É assim que a Bíblia fala, né? Mas também nós não estamos tentando mudar absolutamente ninguém por força de lei. A verdade, a grande verdade é que todos pecaram. E a Bíblia fala que esses todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Por isso, meu amado e minha amada irmã, nós fomos chamados para pregarmos uma mensagem. E sabe qual a mensagem? É a mensagem da reconciliação. E qual é essa mensagem, pastor? O homem foi criado por Deus. Eu já venho falando sobre isso há alguns dias. O homem foi criado por Deus para desfrutar da sua vida e da sua natureza. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a prova de que Deus dá ao homem, sabe o quê? Livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de você ficar comigo na live ou você passar, ir para a próxima. Se você não está gostando, pode passar, não tem problema nenhum. Eu não fico com raiva de quem entra e sai, não. Tá? Mas olha só, quem perde é você. Tá? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficou lá no meio do jardim, é a prova de que Deus deu ao homem
o livre-arbítrio e ele não faz do homem, sabe o quê? Um ser autômato. O que é isso? É que você é manipulável, né? Que você precisa eu obrigar você a você me seguir. Deus não faz isso. Deus não faz. O único fruto que Deus falou, né, que estava dito por Deus para que não comesse, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha lá milhares de árvores, de frutos ali naquele jardim que o homem podia comer. Milhares, não sei se você sabia disso. Mas olha só, se você abrir a Bíblia, se você tiver Bíblia aí comigo, abre aí, ó, e plantou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim o jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus formou o homem do pó da terra, né, e colocou dentro do jardim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore agradável à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, que no meio do jardim, está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores foram plantadas pelo Senhor. Então o homem, ele tinha como opção a árvore da vida, como todas as outras, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor deu uma ordem. Deus tem dado ordem para você, Deus tem dado ordem para mim. E qual foi a ordem que Deus deu? Você sabe o que Deus falou para você não fazer? E o que Deus falou para você fazer? Deus falou para você não pecar. Deus falou para você não andar segundo seu próprio entendimento. Deus não mandou você buscar a sabedoria do mundo, a sabedoria da terra. Deus mandou você buscar a sabedoria do céu. E quando o que você tem feito diariamente? O que você tem comido? Você sabe que nós somos aquilo que nós comemos, não é verdade? Somos aquilo que nós comemos. O que você tem comido? Olha, isso é forte, viu? O que você tem comido? Então, o Senhor deu uma ordem de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque quando você comer dessa árvore, você vai morrer. Deus sabia que se o homem tivesse conhecimento do bem e do mal, não ia conseguir optar, né, pelo bem. E aí o que ele fez? Ele falou assim, ó, ele deu uma ordem. E a ordem é, não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E aí, quando nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a gente vê que o Senhor, depois de muito tempo, depois que ele expulsou Adão do jardim, e de que Adão estava perambulando pelo mundo, formando ali a sua prole, né, seus filhos, os filhos dos seus filhos, no capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Os desígnios dos corações dos homens lá daquela época eram más. Igual hoje, o desígnio do seu coração tem sido mal. Ao invés de você fazer o que é bom, o que é certo, o que é agradável, o que você tem feito? Por que caminho você tem andado? Por que direção você tem tomado? Como que está a sua vida agora? Presta atenção no que você está fazendo da sua vida nesse exato momento. Eu não estou aqui para ser aquela pessoa que fica apontando o dedo para você, não. Dando rajada na tua direção de palavras de quebrar você no meio, não. Eu estou mostrando para você que todos nós estamos debaixo da mesma situação. E olha, e Deus quer mudar a nossa sorte. Fica comigo aqui, você vai ver, Deus vai restaurar a sua comunhão. Deus sabe que o homem não consegue por si só fazer o bem. Mas o homem, ele não sabe. Ele pensa que consegue. E aí o que Deus fez? Deus foi lá e colocou a lei para os homens. Aí nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2,
se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí bota lá um rol de bênçãos, né? Aí, quando chega no versículo 15, ele fala assim, ó, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e alcançarão a você e a sua descendência. Olha só, são 52 maldições que o livro de Deuteronômio traz por quem não guardar os mandamentos do Senhor. E bênçãos, são 12 bênçãos, registrado também no mesmo capítulo 28. Olha que doideira, né? A pergunta que eu quero fazer para você, eu gosto de ministrar a palavra aqui, né? Fazendo pergunta. Alguém até hoje conseguiu cumprir a lei? Você conhece alguém que cumpriu a lei? Sim ou não? Pode escrever aqui nos comentários. Eu não conheço ou eu conheço alguém que cumpriu a lei. Que lei? Os 10 mandamentos e todas as leis que são agregadas a ela, os estatutos, que são 613 o total. Alguém conseguiu cumprir? E tem uma resposta. E a resposta, sabe qual é? É não. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Muitos ainda hoje estão tentando cumpri-la. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você que está comigo aqui, talvez você seja essa pessoa que está tentando cumprir a lei. Mas eu quero falar uma coisa para você. O homem peca por optar pelo caminho que Deus ordenou que ele não fosse. Tem um monte de caminho que Deus não falou para você ir. Essa atitude, Deus dá o nome, sabe de quê? De pecado. Deus está dando o nome dessa atitude de você andar por caminhos que não era para você ir, de pecado. A palavra pecado, não sei se você sabe, no original, que é grego, é equivalente a não ter parte em algo ou errar o alvo. Então, todo aquele que escolhe andar por um caminho diferente do que o nosso Deus criou para ele, sabe o que acontece? Ele erra o alvo. Porque quem determina o propósito da criatura não é você, é o Criador. Deus é quem determina o propósito. Escreve aí comigo e repete assim comigo. Quem determina o propósito é o Criador e não a criatura. Tem condições de você escrever aí? Então escreve aí, anota aí. A pergunta é: Deus não sabia que o homem iria pecar e assim mesmo o criou? Será que Deus sabia? Sabe, meu amado, Adão ele precisava crer que o melhor era comer da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós continuamos sendo salvos por crer na árvore da vida que é Cristo e rejeitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a lei, que é o pecado. Então, quando nós, aqui que estamos reunidos neste momento, decidimos crer e comer da árvore da vida, e quem é a árvore da vida hoje? É Jesus, que quando você come de Cristo, você está comendo da árvore da vida. Sabe disso? E aí, você rejeita o pecado. Você rejeitando o pecado, sabe o que é? O que acontece contigo? Quando você rejeita o pecado, o Senhor, ele te envolve e te reconecta, ele te coloca em comunhão com ele. Quando Deus providenciou ali o Cordeiro na fundação do mundo, ele estende a opção de crer na sua palavra a todos os homens. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 13, no verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante, né? Então, a partir da decisão de Adão e de Eva, deles comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, todos agora são salvos
sabe do quê? Da separação de Deus, por crer no seu Filho, Jesus Cristo. Entende? Então, Adão comeu, a raça humana morreu. Agora, nós que cremos em Jesus, nós somos salvos, nós temos essa separação da morte eterna para a vida eterna, através do seu Filho, Jesus. Nós vemos que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor falou que colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele disse assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. João Batista disse que quem crê no Filho tem a vida eterna, né? E nós vemos que em João 3, verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Sabe? Você que tem desprezado Jesus, não estou falando de você desprezar eu, não, porque eu não estou nem aí. Se você não quiser me dar bola, não tem problema nenhum, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Na ordem do dia, não sou nada. Não sou ninguém. Agora Jesus é. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o teu Senhor. Jesus é aquele que te formou do ventre da sua mãe. E ele te formou para um propósito. E o propósito dele é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Então, meu amado, que tipo de palavra que nós pregamos hoje? Que tipo de palavra nós pregamos? Eu prego a palavra da reconciliação. Né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E olha só, mais ainda, não imputando aos homens as suas transgressões. É isso que Jesus está fazendo. Está lá diante do Pai e ele deixou para nós esse ministério da reconciliação, reconciliando o mundo consigo mesmo, e ele não está imputando sobre você mesmo os seus próprios pecados. E ele confiou a mim e a você a palavra da reconciliação. De sorte que eu e você somos embaixadores em nome de Cristo. Então, o que é reconciliação? Reconciliação é troca, né? É uma troca, é você deixar aquela vida ruim que você tinha e você viver uma vida boa. Entende? É ajuste de uma diferença, né? É troca de valores. Isso é reconciliação. Você vai pegar esse valor pervertido que você tem hoje, entende? Você tem vivido debaixo disso aí, valores sem valor nenhum, a vida sem propósito nenhum, e você vai trocar esses valores, vai colocar valores equivalentes. A reconciliação é um ajuste de diferença. Restauração é a situação favorável àquela situação anterior que você vivia. Isso é reconciliação. No Novo Testamento, da restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança na morte expiatória de Cristo. Então, isso é restauração. Você colocar a confiança no que Jesus fez. Você colocou já a confiança no que Jesus fez? Sim ou não? O que você diz para mim? Deus confiou a palavra de reconciliação. A quem? Aos homens. Aos homens, que tipo de homem? Aos homens convertidos. Deus não confiou a palavra da reconciliação a qualquer um. Ele confiou a palavra da reconciliação a mim e a você. E o que você tem feito disso? O que nós temos feito com essa palavra, meu amado? Já parou para pensar nisso? O que nós temos feito com a palavra da reconciliação que Deus tem colocado em nossas mãos? É cruel, né? Muitos aqui têm jogado, desperdiçado as oportunidades. Tem desperdiçado. Mas Deus ele tem dado uma oportunidade para você. E esse é um ano
de grandes oportunidades que Deus está dando. Deus não está imputando aos homens as transgressões dele. Deus não está imputando os seus pecados a você. Porque questão de pecado, Jesus já levou. Entende? Jesus já levou o pecado da humanidade. Então, o que nós temos que focar? Nós temos que focar nessa mensagem poderosa que é de reconciliar o homem novamente a Deus, para o homem ter acesso, acessar, né, lá no seu espírito. Você sabe como que o homem tem intimidade com Deus? Eu falei essa semana a respeito disso. Em uma das lives anteriores, duas ou três lives anteriores, eu falei sobre isso. Você pode buscar lá, tanto no Instagram como no YouTube. Tem as lives lá sobre princípios de revelação da palavra de Deus, falando sobre espírito e alma e corpo. Então, olha só, Deus fala com a gente no nosso espírito. E para ele falar com a gente no nosso espírito, nós temos que ter comunhão com ele. Então, por isso que eu estou explorando muito esse tema, para você ter comunhão. Você não precisa ficar dependente de mim, de um pregador, de um profeta. Ah, o profeta fala para mim. Não, meu amado. Você tem acesso. Basta você manter disciplinas espirituais. Quais são disciplinas espirituais? Orar, ler a palavra, ouvir louvores, manter esse contato com Deus. Isso. E o que vai acontecer com você? Ele vai começar a falar com você lá no seu espírito. E você vai ouvir a voz dele através da intuição. Entende? E quando você deparar com alguma situação que não for do agrado de Deus, ele vai disparar uma luzinha assim, a luzinha da consciência. Viu? Por quê? Porque você tem comunhão. Então são as três fases do espírito, as três partes do espírito, a intuição, a consciência e a comunhão. E Deus ele restaurou isso, restabeleceu isso para nós. E ele quer que eu e você desenvolvamos este ministério poderoso. Você gostaria de fazer parte do Ministério da Reconciliação? Entende? Você gostaria de fazer parte desse grande ministério? Não é do ministério do Claudemir, não. É do Ministério da Reconciliação, reconectar os homens a Deus? Gostaria ou não gostaria? Deus não está imputando a ninguém os seus pecados, a ninguém. Olha o que a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, ela fala para nós. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas todos nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! É isso mesmo. Então, meu amado, eu quero voltar a te dar essa lição boa para você. Né? A comunhão é o maior bem que qualquer pessoa pode ter. Sabe esse relacionamento que você tem com alguém próximo? Aquele relacionamento que você confidencia tudo, a pessoa confidencia tudo. Quando ela vai viajar, ela traz um presente para você. Quando faz uma comida gostosa, leva para você, convida para você estar comendo junto com ela. Sabe isso aí? Isso é comunhão. Não é em qualquer lugar que você encontra. Né? E a comunhão com Deus é o maior bem que qualquer pessoa pode ter. Porque a comunhão com as pessoas um dia pode quebrar. Um dia nós podemos quebrar os relacionamentos, né, mundano. Mas o dia que nós pisarmos na bola com Deus, ele vai estar lá te esperando, ele vai te perdoar de novo. Ele ensinou através de Jesus que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso em um dia. Quando você perdoou hoje a pessoa que te atacou? A pessoa que te stalkeou. De vez em quando eu estou falando aqui, aí tem gente que começa a escrever coisa, né? Que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando, que é a palavra de Deus. Aí começa a perguntar sobre se eu dou dízimo, e começa a perguntar se eu prendo e prego para o ladrão que eu prendi. Irmão, meu trabalho é meu trabalho. Eu não misturo o trabalho com a minha fé, não. Mas lá onde eu estou, em qualquer lugar onde eu estou, eu sou boca de Deus. Eu tenho um ministério. E o meu ministério é esse: reconciliar o homem com Deus.
E eu faço isso no meu trabalho, faço isso na minha vizinhança, faço isso na academia, eu vou no mercado. Em todo lugar que eu vou, eu faço isso. Por quê eu faço? Porque eu tenho esse ministério. Faço aqui na internet, faço os vídeos pequenininhos, faço live. Vamos fazer agora a mentoria, escrevo um livro e ponho na mão do povo. E é assim que vai. Sabe, queridos? Por que isso? Porque eu tenho um chamado, eu sou escolhido por Deus. E você? Você conhece o teu chamado? Tem alguém que está me assistindo agora que tem isso no seu coração de que Deus te chamou para algo? Escreve aqui nos comentários. Eu fui chamado por Deus para algo. Escreve aqui. Então, eu quero falar para você isso aí de novo. Essa comunhão com Deus, não existe nada melhor que você possa ter. E o que você deve fazer então? Você deve desfrutar dessa comunhão todos os dias. Se você puder pegar a palavra de Deus e levar para aquelas pessoas que estão necessitadas. Será que onde você mora não tem ninguém necessitado? Será que na tua casa aí não tem ninguém indo para o inferno? Eu não estou falando para você pegar a Bíblia e ficar falando, você é um pecador e você vai para o inferno. Não. Eu estou falando para você ir lá mostrar para ela que o amor de Deus é o suficiente para trazer ela de volta. O amor de Deus é o suficiente para libertar ela do vício das drogas, do vício da bebida, do jogo, da prostituição. A palavra, o amor de Deus é o suficiente para reposicionar aquela vida. Esse é o ministério da reconciliação. Então, se envolva em toda a graça, se envolva em todo o favor que esse relacionamento, essa comunhão lhe oferece hoje. Viva eternamente esse relacionamento maravilhoso que é a vida em Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Faça isso. Está na hora de você fazer isso. Eu quero ver você desfrutando do melhor do Senhor. Você sabe qual a mensagem que nós fomos chamados para pregar? Você sabe? Por um acaso, alguém já te falou qual mensagem que você deve pregar para as pessoas? Não sabe, né? Quem está entrando agora não sabe, mas para quem está comigo desde o princípio, sabe. Deus nos chamou para pregarmos a palavra da reconciliação. E o que é reconciliação? Reconciliação é algo, né? É, aponta para algo de que estava ligado um dia e desligou e você foi lá e fez um trabalho e reconciliou de novo. Então, isso é a reconciliação, é você atrair novamente as pessoas a Deus. E você sabe qual a maior bênção que nós recebemos com a reconciliação? Sabe ou não? Quando você leva as pessoas a se reconciliarem com Jesus, existe uma grande bênção. Existe um grande galardão que Deus te dará no grande dia, lá no milênio. Quando nós formos reinar com Jesus, vai existir um trono. E esse trono é para dar, né, o galardão para todos de acordo com as suas obras. Você vai receber galardão quando você levar pessoas à reconciliação. E essas pessoas também, elas serão aceitas diante de Deus assim que elas reconciliarem com Jesus, e elas viverão uma vida plena na presença do Senhor. Você tem sido abençoado com essa palavra? Você tem sido tocado com essa palavra? Se você tem sido abençoado, se você tem sido tocado, eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Você está aqui porque foi Deus que te colocou. Não sei se você conhece uma canção muito antiga que fala, o tema dela é Porque Ele Vive. E ela fala assim, ó, Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com
o Pai está. Conhece essa música? Canta ela aí. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Onde está a tua vida? Sua vida está na mão de quem? Hã? Depende muito da tua escolha. Se você escolheu Jesus, tua vida está nas mãos dele. Agora, se você escolheu a vida da independência, se você escolheu essa vida de você andar sozinho, pelas suas próprias emoções, pelas suas próprias razões, sabe o que vai acontecer? Nunca Jesus vai poder agir na sua vida. E ele te convida agora. Existe um convite feito para você. E a hora é chegada para todos nós, para todos que estão aqui. A hora é chegada de nós darmos um passo de fé. Um passo de fé a quem? A Jesus. Jesus quer salvar. Jesus quer purificar você dos seus pecados. Ele não quer deixar você vivendo como um derrotado a vida toda. E eu tenho certeza que você não quer isso. Você não quer viver como um derrotado. Você quer viver como um vencedor. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço por cada uma dessas vidas que estão comigo aqui. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem trazido pessoas famintas e sedentas pelo Senhor. Eu quero, meu Deus, poder levar, Senhor, palavra de conhecimento, palavra de revelação, palavra de sabedoria, Senhor, para cada uma dessas pessoas, todos os dias que eu tiver, meu Deus, disponibilidade. Eu não quero trazer, Senhor, absolutamente nada que venha abalar as estruturas do ser dessa pessoa e trazer confusão a ela, mas eu quero trazer as verdades do reino do Senhor, as verdades que transformam, as verdades que liberta, as verdades que cura, as verdades que faz esta vida a viver um novo amanhecer, um novo dia. Meu Deus, usa cada um com poder e autoridade a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, ministrar vida do Senhor, poder do Senhor, alegria abundante do Senhor a cada coração, em nome de Jesus. Meu Deus, esta vida que está passando pelo vale da sombra da morte, por causa da doença, por causa da enfermidade, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos agora, coloque as tuas mãos agora, Pai. Traga cura. Meu Deus, essa vida que está perturbada, oh Deus, em nome de Jesus, que essa perturbação caia por terra. Deus, essa pessoa que está com a sua cabeça, está parecendo que falta parafuso, Senhor, está parecendo que falta um pino de tanto problema. Ela já não aguenta mais viver tanta derrota na sua vida, tanta pressão em cima dela. Ela está em ponto de explodir agora, Senhor. Dê espírito de revelação, para que ela enxergue o quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor quer ela bem, o quanto o Senhor quer transformá-la. Então venha, agora, agora sim, agora, limpa esta vida, muda esta vida. Meu Deus, que essa pessoa possa ter autocontrole das suas emoções, que ela possa saber, meu Deus, que essas emoções podem ser controladas, e que esse desespero não vai levar ela a lugar nenhum, a não ser a mais desespero ainda e mais problemas ainda até chegar à morte. Mas que o Senhor possa revelar a tua calmaria. Leva ela, Senhor, leva ele a essas águas de descanso e refrigera a sua alma. Guia-os pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Conforme diz a tua palavra no Salmo 23, que o Senhor possa ser o pastor de cada um de nós. E que nos momentos que nós formos com os nossos próprios pés, andarmos pelo vale da sombra da morte, sabermos
que não precisamos ter temor nenhum, porque até lá no vale da sombra da morte o Senhor está conosco. Meu Deus, que o Senhor possa nos conduzir com a tua vara e com o teu bordão, nos consolar todos os dias, em todos os momentos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Sim ou não?